Hoje são 19 de fevereiro de 2025 e já podemos ver essa máquina vermelha, que é uma pá carregadeira e retroescavadeira, trabalhando na área do futuro dissipador de energia de águas pluviais no entorno do Morro do Careca. E esse é o último da série de 7 dissipadores novos a ser construído pela empresa Coastal. Hello, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Carla Belk e tenho feito vídeos diários desde o dia 21 de setembro de 2024, quando começou a engorda. E mesmo após o término dela, no dia 25 de janeiro de 2025, tenho continuado com vídeos diários, comentando, falando sobre causos e coisas que acontecem ali na praia de Ponta Negra. Para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e compartilhem essa nova história, esse novo capítulo, com muitos mais amigos, amigas, familiares e vizinhos. E eis a foto dos seguidores do canal. Cristiane e Luciano, eles são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estão passando uma temporada aqui em Natal, conhecendo não só as belezas da praia de Ponta Negra, como também do nosso litoral. Então, sejam sempre bem-vindos aqui. E Luciano já esteve aqui mais vezes. E Cristiane é a primeira vez. Então, voltem sempre, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tem muita coisa interessante para vocês verem por aqui, ok? E muito obrigado pelo carinho. Veremos nesse vídeo também o motivo pelo qual temos ondas zigue-zague próximo ao container da prefeitura na rua Erivan França. E vocês também vão conhecer 2 barcos de pesca predatória de lagostas atracados próximo ao Morro do Careca. Portanto, fiquem até o final, que temos muito para falar e conversar hoje. E agora vamos fazer as 2 fotos que eu tenho feito diariamente monitorando essa área, porque quando a DTA Engenharia terminou a engorda, essa área próximo, no entorno do Morro do Careca, era muito maior do que temos agora, porém a erosão costeira já levou uma parte. Então eu tenho monitorado essa área para saber se a erosão costeira continua, permanece, ou se ela vai estacionar em algum momento. E caso vocês ainda não tenham visto esses vídeos, eles estão no capítulo 147 e 148. Vocês vão entender o que eu falo sobre a perda da areia da engorda nessa área no entorno do Morro do Careca. E vamos tirar agora a nossa segunda foto de controle. Em seguida, iremos dar prosseguimento ao vídeo. Bom, gente, vamos falar sobre uma coisa bem interessante, que o pessoal até hoje comenta que a praia mudou, que a praia não é mais a mesma, que ela está diferente. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a praia que existia antes da engorda, ela morreu, ela não existe mais. Então não adianta dizer assim, a praia mudou. Não, a praia é uma nova praia. Essa que é a questão. Aquela praia só existe no nosso pensamento. A única coisa que tem de diferente realmente nessa praia em relação à outra foi o que aconteceu aqui no Pocinho, porque
foi aterrado muito mais areia do que tem hoje em dia. Então o pessoal diz assim, Carla, que legal, porque como a maré, houve essa erosão costeira, né, nessa área, e então as duas prainhas foram perdidas no caso, e ela ainda comeu uma parte da engorda, a erosão costeira. A prainha, né, no caso, ela voltou à forma antiga. Então, para quem nada, para quem tem criança, essa praia próximo então ao Morro do Careca ficou perfeita, porque essa ainda é a antiga praia que tínhamos. Em compensação, toda a outra foi totalmente alterada com o aterro hidráulico. É isso que vocês têm que pensar. Então, não é que, porque ela está diferente. Não, ela é diferente porque é uma nova praia. É isso que vocês têm que entender. A engorda da praia introduziu uma grande quantidade de sedimentos que formou então um grande aterro hidráulico. Então esse material foi depositado para ampliar a faixa de areia, mas também trouxe consequências. E esses sedimentos alteraram a morfologia da praia, mudando completamente a forma que ela interage com as ondas, as correntes e as marés. O ambiente que existia antes, com a profundidade que aumentava suavemente em direção do mar, deu lugar a uma nova estrutura. O volume de sedimentos afetou diretamente a dinâmica costeira e, com o tempo, essa interação provoca reajustes no ambiente que tendem a se modificar ao longo dos meses. Ou seja, nós temos agora uma praia em construção. Além de alterações físicas, as pessoas estão lidando com a praia totalmente nova, totalmente desconhecida, o que causa muita estranheza. Ondas e correntes mudaram e a interação com o novo volume de sedimentos está longe ainda de alcançar o equilíbrio. E a praia precisa de um tempo para que a dinâmica costeira encontre o seu novo equilíbrio. E até lá, é interessante que quem frequenta a praia seja alertado para que não ocorram riscos desnecessários, tipo correntes de retorno ao longo da praia de Ponta Negra. E agora vocês estão vendo a subida da rua Erivan França para a Avenida Roberto Freire. Vocês estão lembrados daquelas ondas que eu sempre mostro para vocês quando eu passo por aqui? Que elas são tipo zigue-zague, fazendo uns desenhos totalmente diferentes na praia? Pois bem, senhoras e senhores, né? Aquelas são ondas de correntes de retorno. Por isso que muitas vezes a pessoa diz o seguinte: eu fui lá, desci e do nada me puxou. Então, puxa mesmo, puxa para dentro do mar, não é? Então, por isso que o Corpo de Bombeiros mantém uma unidade fixa naquela área, justamente para avisar as pessoas que ali o mar, ele é bem mais, como se diria, mais rebelde que nas outras áreas, apenas por conta da corrente de retorno. Pronto, antes estava toda ajeitadas as barracas, agora está tudo desalinhado novamente. Era para elas estarem mais atrás e não na linha do mar.
Tá, então assim, uns obedecem, outros estão desobedecendo na cara dura, infelizmente. Porque o certo era ficar tudo no meio e não na ponta como eles estão agora. Agora vamos falar sobre uma questão que envolve a educação ambiental. Fui informada por pescadores da região que haviam 2 barcos que praticavam pesca ilegal de lagosta durante o período de defeso e que se encontravam atracados na orla do Morro do Careca para não serem pegos pelo navio de patrulha da Marinha do Brasil. E isso se configura como crime de pesca predatória. Ou seja, não é preciso que o agente tenha efetivamente pescado o peixe, basta que ele seja flagrado pescando em período ou local proibido ou ainda usando instrumentos que não são permitidos. Ele responderá normalmente pelo crime. E a venda de lagostas é proibida em todo o Brasil a partir de 1º de fevereiro de 2025 e essa proibição vai até 30 de abril do mesmo ano. Quem comprar ou comer lagostas a partir de 1º de fevereiro até 30 de abril em barracas de praia, restaurantes e outros comércios estará colaborando para o comércio ilegal da espécie. Entra em vigor a segunda etapa de defesa da lagosta, instituída pela Portaria 221/2021 do Governo Federal. E a norma estabelece as regras para a pescaria de lagosta, incluindo as orientações sobre o período de defeso. E até o final de abril, nenhuma lagosta, não importa o tamanho, pode ser retirada do mar. Além da captura, ficam proibidos o transporte, o processamento e a comercialização de 3 espécies de lagostas: a vermelha, a verde e a pintada. E são elas: a vermelha é a Panilurus argus, a verde é a Panilurus laevicauda e a pintada é a Panilurus equinatus. Somente será permitido o comércio de lagostas já armazenadas em estoque, previamente declarado ao Ministério da Pesca e Aquicultura. O objetivo é proteger os ciclos de reprodução, crescimento ou migração de algumas espécies. E a informação que eu recebi é que as lagostas capturadas por esses barcos estavam sendo vendidas vivas, ou seja, provavelmente na praia de Ponta Negra devem ter comércio para elas, por isso que os barcos se encontravam ali na orla. E o período de defeso é o período em que as atividades de caça, coleta e pesca esportivas e comerciais ficam completamente proibidas ou controladas. Esse período é estabelecido de acordo com a época em que os animais se reproduzem na natureza, visa a preservação das espécies
e a fruição sustentável dos recursos naturais. E no Brasil, o período de defeso é estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e ele foi criado em 1967 através do Código de Pesca. Os pescadores artesanais recebem do governo proventos em dinheiro durante a época em que não podem obter renda da pesca por impedimento legal. O chamado seguro defeso foi instituído pela Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, e consiste em uma remuneração temporária no valor de um salário mínimo. E quem descumprir o período de defeso está sujeito ao pagamento de multa que varia de R$ 700 a R$ 1.000, dependendo da quantidade de pescado. E de acordo com Cadu Vilaça, presidente do Coletivo Nacional de Pesca e da Aquicultura, CONEP, diz que o defeso é imprescindível para preservar o futuro do recurso biológico e do setor pesqueiro como atividade econômica e social. Segundo ele, o limite é imposto pela própria natureza. Se você tirar mais do que a natureza consegue suprir, você vai minimizar o rendimento desse recurso. E é o que o Brasil mais fez a vida inteira. Isso precisa mudar. Essa conscientização precisa ser absorvida em toda a sociedade, da produção ao consumo. Vilaça diz que é muito comum encontrar lagostas à venda no período de defeso em feiras, barracas de praia, até mesmo restaurantes renomados. E essa venda ilegal abre oportunidade para que capturas ilegais encontrem demanda. A cota estabelecida para o ano de 2025 é a mesma do ano passado, 6.192 toneladas. E para o presidente do CONEP, esse número precisa ser revisto com urgência. Ele disse que já houve capturas anuais de 11.000 toneladas, mas a população de lagostas se estabilizou em apenas 5.000. Há potencial para elevar a 8.000, mas com equilíbrio e atenção. Para isso, precisamos permitir que haja sobras de biomassa. Hoje, a maior parte da captura é de lagostas jovens, com menor potencial reprodutivo. Não tem mais as matrizes poderosas. Temos que tirar menos por um tempo para gerar poupança. E segundo o diretor científico da Oceania, o Sr. Martins Dias, diz que, com a comercialização ilegal de lagostas, as demais medidas adotadas pelo governo para a recuperação dos estoques, como é o caso do limite da pesca, ficam com sua efetividade reduzida. A nossa expectativa é que todos os atores envolvidos com a cadeia produtiva possam se comprometer para realmente mudar essa cultura. Os estabelecimentos precisam se opor, se recusar a vender
mas os turistas e moradores também não podem aceitar o produto, caso ele seja oferecido, porque muitas vezes isso se dá também pelo comércio clandestino. A proteção das espécies é uma responsabilidade de todos nós. E saibam, senhoras e senhores, que entre os pescados mais ameaçados no Brasil estão as lagostas, saborosas iguarias capturadas no litoral dos estados do Espírito Santo ao Amapá. Para que essas medidas possam ser eficientes, precisamos contar com os esforços de toda a sociedade brasileira, evitando o consumo e o comércio desses pescados. E vocês, o que acham sobre isso? Botem nos comentários que eu gostaria de lê-los, por favor. Para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e compartilhem essa nova história com muitos mais amigos, amigas, vizinhos e familiares. Verei-os novamente amanhã. Um beijo e tchau!